Olá, irmãos, mais um momento devocional nosso aqui, hoje com o texto que está em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, que diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ora, irmãos, nós estamos vivendo momentos de provação. Esse momento em que nós estamos enfrentando essa pandemia, onde muitos de nós, recolhidos em casa, sentem aflição, sentem medo, sentem a incerteza do amanhã. São momentos de provação que estamos enfrentando, que Deus está permitindo para nossas vidas, que Tiago aqui esclarece um pouco sobre este momento que nós estamos passando e enfrentando. O autor desse livro, que é Tiago, irmão de Jesus, ele escreve esta carta em um contexto onde os cristãos camponeses estavam sendo oprimidos, estavam sendo perseguidos e tinham como uma das causas principais de estarem sendo oprimidos e perseguidos a questão da pobreza em que estavam naquela época, que se encontravam naquela época, e, portanto, uma condição de uma classe social baixa, que estavam perseguidos pela classe mais abastada, tanto da igreja como da sociedade, e, em função disso, estavam sendo discriminados e levados ali, perderam seus empregos, foram levados aos tribunais, portanto, sofrendo uma provação muito grande, para aquele período ali em que Tiago vem a escrever a sua carta. E aqui ele deixa claro, nesse primeiro capítulo, ele faz uma diferença entre dois conceitos que são extremamente importantes para a dinâmica da nossa vida cristã. O primeiro conceito é o conceito de provação, que está nos versículos 2 e 4 do capítulo 1, e o conceito de tentação, que ele desenvolve a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 15. Esses dois conceitos, eles têm origem diferentes, eles produzem frutos completamente distintos. Um produz fruto de vida, outro produz fruto de morte. E nós vamos tratar o conceito de tentação no nosso devocional seguinte. Nós estaremos tratando neste devocional o conceito de provação. Vamos acompanhar o raciocínio aqui de Tiago, fazendo uma exposição do que ele estava explicitando sobre esse conceito, que é exatamente o momento que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. E, na sequência, no próximo devocional, eu estarei trazendo para a reflexão dos irmãos e amigos o conceito de tentação. O que a gente começa a aprender e a ver logo no início desse texto de Tiago é que a provação ela não deve ser motivo de choro, não deve ser motivo de queixa, não deve ser motivo de que esteja se pensando que aqueles momentos ou que esses momentos que nós enfrentamos, eles sejam consequência dos nossos erros e dos nossos pecados, ou necessariamente que não sejam consequência dos nossos erros e dos nossos pecados. Ser provado, ele, claro, não deixa de ser uma tentação, porque no meio do caminho nós podemos nos desviar da fé, da nossa caminhada
com Cristo, mas o conceito de provação ele é totalmente diferente do conceito de tentação. Começa pela própria origem, porque a origem da provação é a origem divina. Deus permite que nós venhamos a passar provação para que nós venhamos a alcançar venhamos a alcançar a nossa maturidade cristã. Diz o próprio Tiago em seu texto que a aprovação ela produz ao final que nós venhamos ser perfeitos e íntegros e em nada deficientes, né? Então, ser provado, ele não deixa de ser um momento de tentação, haja vista que a fé, ela nesse momento está sendo testada. No entanto, Deus permite que a gente possa ser provado para que a gente saia espiritualmente mais forte e mais amadurecido na fé. A provação, ela, é claro, é um momento de aflição, é um momento de sofrimento proporcionado por Deus, né, para que a gente venha a alcançar a nossa maturidade na fé, ou seja, né, e aquilo que eu falei, para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Como perfeito, Tiago está querendo dizer que perfeito aí é finalizado, né? Que não carece de mais nada para ser completo, né? Então, ao final, não há mais nada a ser acrescentado no nosso crescimento cristão. Como íntegro, ele está querendo dizer que não há nenhuma deficiência, o íntegro é inteiro, né? Não existe uma divisão de fé, né? Há uma integridade, há uma inteireza, né? de maturidade cristã, de crescimento cristão e da fé na pessoa de Jesus Cristo. E em nada deficiente ele está, né, dizendo que em nada é deixado para trás, né? Nada a dever nesse crescimento. Então, de acordo com Tiago, quem está sendo provado, na verdade, é a nossa fé, né? Quando ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, então ele está apontando que a nossa fé é que está sendo provada. Então, a provação é uma provação da fé, né, da nossa caminhada cristã. Portanto, se mantemos a fé até o final, nós teremos como recompensa a coroa da vida, né? Como diz ali o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E ele expõe, então, Tiago, algumas características desse momento para a vida da igreja. Em primeiro lugar, que a gente percebe aqui nesse texto, é que as provações elas são motivo de toda a alegria. Ou seja, Tiago fala no plural, exatamente porque durante a nossa caminhada cristã nós enfrentamos não apenas uma provação, mas várias provações, a fim de que o nosso crescimento ele seja progressivo, ele é um crescimento processual. Nós vamos crescendo de fé em fé, nós vamos vivendo de fé em fé, e a nossa, então, a maturidade, ela vai acontecendo na medida em que nós vamos passando por esses momentos em que estamos sendo provados, testados, a nossa fé. Portanto, em vez de nós ficarmos revoltados por todas as provas da vida que estaremos enfrentando, nós devemos ter a consciência de que esses momentos são oportunidades que Deus nos concede para o crescimento espiritual do crente, para o fortalecimento da fé. Por isso, para quem é provado, ele tem todo motivo de se alegrar e de testemunhar o momento em que está vivenciando. Em segundo lugar, esse texto nos traz que o segundo passo para nós alcançarmos o objetivo para o qual nós estamos sendo provados é a confirmação da fé, a fim de que, ao ser confirmada a fé,
seja produzido em nós a perseverança. E o que o autor está querendo dizer é que muitas vezes, por causa do sofrimento extremo, algumas pessoas elas chegam a desistir da caminhada cristã e a questionar Deus pelo que está passando. E não apenas isso, abandonam a fé por ter permitido aquela situação que estão enfrentando. Ao confirmar a fé, nós alcançamos a perseverança para suportar até o fim a provação que estamos passando. Perseverança significa, ela dá-lhe um sentido de estabilidade, de constância, de tolerância. Significa, na verdade, paciência para suportar a dor com saúde emocional e equilíbrio, descansando no Senhor e colocando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Em terceiro lugar, a perseverança precisa completar todo o seu ciclo. Muitas vezes a gente ora ao Senhor pedindo que Ele nos livre de momentos difíceis que estamos enfrentando, pedimos para que Ele nos tire daqueles momentos, e nós fazemos isso porque não temos a consciência de que é necessário que a perseverança ela complete o seu ciclo, ela tenha um ciclo completo, para que ao final, sim, aí no final, quando estiver completo, a gente possa realmente alcançar toda a integridade, como diz aqui o texto, para sermos perfeitos e íntegros e em nada deficientes, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que se a gente interromper a aprovação no meio, nós teremos aí consequências, prejuízos causados ao nosso crescimento cristão, e assim será interrompido, né, esse caminhar, essa possibilidade que Deus está nos concedendo para sermos maduros. Então, em vez de nós pedirmos ao Senhor que Ele nos tire da provação, nós devemos pedir ao Senhor, na verdade, força, coragem, para que alcancemos a coroa de glória prometida pelo Senhor aos vitoriosos, aqueles que chegarão na linha final dessa corrida que nós iniciamos com Cristo. Queremos concluir, portanto, queridos, que, de acordo com esse texto, nós não venhamos a nos entristecer, chorar, se desesperar, temer, murmurar e nem abandonar a nossa fé. Durante esse tempo de provação, nós precisamos nos manter firmes, corajosos, pacientes, para que ao final, quando as portas se abrirem, quando as janelas forem mostradas pelo Senhor da saída de tudo que nós passamos e enfrentamos, nós venhamos então alcançar o prêmio da soberana vocação para o qual nós somos chamados pelo Senhor Jesus. Devemos enfrentar então firmes na fé, com alegria, na certeza de que Deus permitiu unicamente esses momentos da nossa vida para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento. Que venhamos então orar ao Senhor, que venhamos então a ser perseverantes nessa caminhada. Estamos enfrentando um momento de provação, a pandemia que está aí colocando todo mundo temeroso. Nós estamos sendo obedientes aos decretos governamentais, às autoridades de saúde, mas devemos estar sendo obedientes, nos isolando em nossos lares, nas nossas casas, na certeza de que Deus está conosco, nos acompanhando, nos guardando e nos livrando do mal, a fim de que nós possamos completar a obra. Aquele que iniciou a boa obra, ele nos levará até o final.
Que Deus abençoe a todos, que cheguemos, todos nós, à perfeição e a sermos íntegros e em nada deficientes, como nos ensina Tiago. Que Deus nos abençoe.